Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Em livros e pesquisas de história, Hélio Garcia não tem o peso de ex-governadores, como é o caso de João Pinheiro, Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves. Mas quem conviveu com ele sabe que Garcia, além de ser um político singular, o último cacique da política de Minas, teve grande importância histórica, principalmente na transição entre a ditadura militar e a abertura democrática. 16 autores, jornalistas, políticos, entre outros, lançaram recentemente o livro Hélio Garcia, em poucas palavras. Cena Política recebe para debater dois autores do livro. Roberto Brant, ex-deputado por 5 mandatos, secretário da Fazenda de Minas, ministro da Previdência no governo FHC, advogado e ex-professor da Fundação João Pinheiro e da PUC-MG. Atualmente é consultor da Confederação Nacional da Agricultura e Produtor Rural. O jornalista Nestor de Oliveira foi secretário de Estado de Comunicação Social no governo Antônio Anastasia, jornalista do Diário de Minas nos anos 60 a 70. Nestor foi dono da agência Ponto Publicidade e superintendente de comunicação social da Telemig. No governo Hélio Garcia, foi presidente da Prodenge e também foi vice-presidente da Fundação Clóvis Salgado, o Palácio das Artes. Recebemos também o jornalista Márcio Fagundes, foi secretário de comunicação do governo Hélio Garcia. Atuou como repórter em O Globo e Folha de São Paulo, entre outros. Colunista do Hoje em Dia durante 15 anos e superintendente de comunicação da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Márcio está aí para o futuro para publicar um livro sobre Hélio Garcia. Antes da gente entrar no debate, eu quero aqui colocar os 16 autores, né? Companheiros, a maioria companheiros de jornalismo. Ângela Carrato, J.G. Bandeira de Mello, Carlos Lindenberg, Roberto Brant, que está aqui, Roberto Drummond, o grande escritor já falecido, Washington Mello, Roberto Elísio de Castro, com quem eu tive a honra de trabalhar no jornal Estado de Minas, J.D. Vital, Jadir Barroso, Chico Brant, Nestor de Oliveira, aqui ao meu lado, Rogério Coelho Neto, Luiz Nassif, A.C. Scartesini, Carmo Chagas, Nirlando Beirão, Sueli Santana Murta e Tião Martins. Tião Martins, que também era colunista do Hoje em Dia. Brant, começar o debate com você. Muitas pessoas dizem que você é o filho dileto do Hélio Garcia, o filho que o Hélio Garcia não teve, ele teve 2 filhas. Quando a gente fala teve... 3 filhas. 3 filhas, corrigindo então. 3 filhas. O Hélio Garcia se encontra adoentado, fora da vida pública. Quando a gente fala foi político, é porque ele está afastado da vida pública. Mas continua, inclusive o Nestor vai falar sobre isso depois, que esteve com ele na semana passada. Mas como é que você definiria esse político, que eu digo que é singular, o último cacique da política de Minas, Hélio Garcia? Fala dele e algumas histórias sobre ele, que eu quero que todos aqui façam o mesmo. É uma personalidade, o Hélio é uma personalidade muito rica. É muito difícil falar do Hélio em poucas palavras, embora esta seja a proposta do livro que nós coautoramos. Quando fala poucas palavras, porque ele era de poucas palavras, né? Tem cenas dele, assim, que ele ia fazer uma inauguração e falava assim, em vez de fazer aquele discurso maçante, falava assim, está inaugurado. Aliás, é muito feliz o nome desse livro, né? Em poucas palavras, resume muito bem uma característica da personalidade do ex-governador. Houve sugestão, né, que fosse Hélio Garcia, que foi? De poucas palavras. Ele era um homem introspectivo, ele pensava muito. Aliás, o expediente dele na reflexão, no pensamento, era muito maior do que o tempo em que ele aparentava estar ali no gabinete despachando. E quanto a essa coisa de fazer discursos muito curtos, é que ele, com muita sabedoria, sabia que os discursos contêm 99% de ficção ou de falsidades. As pessoas sobem... Injeção de linguiça, como diz. As pessoas sobem no palco para dizer o que as pessoas que estão embaixo estão querendo ouvir. Né? Inclusive hoje, com as técnicas modernas de comunicação, os grandes líderes fazem até pesquisas, né? Para cada auditório eles têm uma palavra diferente, ou seja, quase sempre não merecendo nenhuma fé. Então o Hélio tinha horror
essa insinceridade essencial que faz parte quase do cotidiano da política em quase todos os tempos, mas hoje com muito mais razão. Hoje as pessoas se elegem para o governo falando exatamente o contrário do que eles sabem que vão fazer. E fazem isso com a cara mais simples do mundo. O Hélio tinha muita vergonha dessa mentira com a sociedade. Hoje, em pesquisas que a gente vê aí, quando pergunta sobre político, o número é lá embaixo, no chão, né? Sim, muito porque por não essa merece. Não são confiáveis. Que você está falando. Não essa são confiáveis. Né? Não são confiáveis. Na verdade, eles são ventrílocos e maqueteiros. São grandes organizações usando todas as ferramentas da ciência da comunicação, as pesquisas, e para iludir as pessoas. O Hélio era uma pessoa que não iludia ninguém. Ele não queria aparentar uma falsa sabedoria, nem uma falsa intelectualidade. Então ele tinha horror das falsas palavras. Então isso é que explica o silêncio do Hélio. Agora, um homem muito ativo. A vida dele é muito rica de acontecimentos. Muito rica de acontecimentos. E como você pontuou bem na apresentação do debate, ele é uma figura-chave no processo de transição democrática. Por quê? Transição da ditadura para o regime ao lado democrático, do Tancredo. ao lado do Tancredo, porque ele foi o companheiro mais íntimo e mais próximo do Tancredo nessa caminhada. Quando o Tancredo veio ser candidato a governador de Minas, e aquele era um momento chave, se o Tancredo perde aquela eleição para o engenheiro Eliseu Rezende, certamente o desfecho da passagem do regime militar para o civil ia ser completamente diferente. Foi o Tancredo que viabilizou o projeto de uma transição democrática. Agora, o papel do Hélio nessa eleição, eu testemunhei porque estive ao lado dele fisicamente o tempo todo. O Tancredo já não conhecia muito Minas. O Tancredo era do MDB, que era um partido minúsculo em Minas, tinha 6 ou 7 deputados federais. Ele não conhecia o estabelecimento político mineiro, não conhecia mais os chefes políticos do interior, os que ele conhecia já estavam aposentados. Então, o Hélio foi a ponte do Tancredo com a velha política de Minas. Foi a ponte do Tancredo com a antiga Arena, porque o Hélio, ao vir fazer o PP com o Tancredo, que depois se incorporou no PMDB, ele trouxe grande parte dos políticos do governo, mesmo no interior. Que ele pertenceu à Arena. Ele era da Arena, tinha sido da UDN, o Tancredo era do PSD. Então, o Hélio foi o grande operador político dessa eleição, porque foi uma eleição completamente diferente das que ocorrem hoje. Hoje a eleição é toda na televisão, é toda midiática, é nas redes sociais. Em 1982, foi quando se deu essa eleição, não tinha internet. E não tinha também. O político era proibido de ir à TV. O político só falava pouquinho na TV. Então a política era feita na conversa do telefone. Lei Falcão, né? Lei Falcão. Lei Falcão que proibiu. A conversa, mas na época da eleição já podiam falar alguma coisa na televisão. Mas a política era feita no telefone, na conversa pessoal e comícios. De quarta a domingo, se fazia 3 comícios por dia. Ia num pequeno avião. O Hélio montava, inclusive, essa logística, essa parte administrativa, que o Tancredo foi um político que passou quase todo o tempo no parlamento. Além de um breve momento como primeiro-ministro, ele nunca ocupou cargo executivo, ele não tinha entourage, ele não tinha sistema, ele não tinha assessor de imprensa, ele tinha o velho Jeremias, que era a única pessoa que o acompanhava, era um velho amigo. Então o Hélio propiciou a ele essa organização logística com os amigos que tinha aqui. Então foi vital nesse processo. Vou falar, Nestor, você esteve com o Hélio Garcia na última semana, né? Sim. E eu queria que você falasse como está Hélio Garcia e falasse um pouco das histórias da sua convivência com ele, esses fatos, né? Eu queria ouvir todos sobre esses fatos. O Roberto faz uma boa análise do homem múltiplo. Você usou o adjetivo, o Hélio Garcia... Singular? Singular. Eu vou chamá-lo de plural. Plural. Por quê? Porque o livro tem exatamente essa intenção, de mostrar as suas muitas facetas. Singular é no sentido da singularidade, da importância, né? Sim. Um singular plural. É um singular plural. Então, quando o Roberto diz que o Hélio tinha, então, essa capacidade de construir pontes, um homem que sai da UDN e vem para o outro lado, unir-se à esquerda e ao MDB, é um homem de uma grandeza diferente. Sim. Então, o que o livro pretendeu foi exatamente mostrar isso.
esse homem plural. É um caleidoscópio em que muitos jornalistas enxergam o Hélio de alguma forma. E as histórias, então, e há uma unanimidade curiosa, é da admiração que os jornalistas sempre tiveram pelo Hélio. Porque, acima de tudo, o Hélio é daquele raro tipo político que fala pouco, mas é um grande sedutor na política. Ele tinha essa capacidade de trazer em torno dele as mais variadas tendências políticas ou matizes políticas. Ele era um interlocutor confiável e aí então é que ele vem prestar ao Tancredo Neves essa poderosa ajuda na construção da ponte da redemocratização. Eu escrevi um artigo no jornal O Tempo sobre o Hélio Garcia, isso foi algum tempo aí atrás, alguns anos atrás, e que eu abro o artigo, mas eu queria até te ouvir sobre isso, que eu digo que o Hélio Garcia, como os grandes literatos que escrevem para frente o novo, mas olhando o passado, a história, né? Olhando a história. Um grande escritor, ele olha o futuro, mas se calcando nos escritores, grandes escritores do passado. Que o Hélio Garcia fazia muitas citações dos políticos do passado. De repente, numa entrevista, ele lançava uma frase do Benedito Valadares. E ele falou nisso, ele falou, porque como Benedito Valadares falava bem comum, bem nenhum. Vou falar que muitas vezes as obras enterradas, o esgotamento sanitário, ninguém vê, ninguém sabe, porque é bem comum, bem nenhum. O que você contaria assim, de história, de pontos do Hélio Garcia? Bom, o Hélio Garcia me chamou para trabalhar com ele, eu tinha 32 anos. Você era do Globo, né? Do Globo, depois fui fazer campanha com ele, sim, completamente ingênuo, frente à administração pública, como transitar no poder, né? Até hoje eu não fico muito à vontade, não, entendeu? Aprendi muito com ele. Ele era uma figura emblemática, né? Uma figura enigmática, mas dono de um carisma excepcional, né? O Hélio Garcia era quase monossilábico. Com 3 frases ele delegava, né? Ele tinha essa capacidade plural, né? Citada pelo Nestor, de delegar, né? as funções, né? Como um grande agente político, né? E público. Ele tinha essa capacidade de delegar aos seus parceiros, aos seus amigos, essas nuances do poder e da governança, né? Ele era um cacique que via as coisas por cima com grandiosidade, muito interessante. Passei fatos e histórias com ele, mas me marcou muito a capacidade dele de agregar as pessoas, né? Como um udenista, né? Numa família udenista, com um certo sofrimento familiar que o Hélio Garcia passou, inclusive, né? Ele teve essa capacidade de formar na Faculdade de Direito, que era um berço da UDN. Até hoje, a Faculdade de Direito da UFMG ainda tem um ranço udenista, ele formou lá, entendeu? E sempre foi considerado o udenista mais PCdista que Minas já produziu, pela sua capacidade de articulação, de aglutinação. Então, ele foi um homem que sempre moveu as pessoas, não tanto pela ideologia, mas mais pelo coração. Eu penso isso, né, Brant? Isso. Seria por aí, né? Ele é uma figura de transição. Depois dele, a política mudou muito de natureza e de forma. Você disse que, alguém disse aqui que ele citava os políticos anteriores, ele tinha muito apreço por essa continuidade, pela continuidade histórica. Mas, de repente, o Brasil mudou muito, se modernizou muito e houve uma ruptura. Essa coisa de pensar no passado é uma maneira de você conservar valores, conservar certos princípios. A política até então, nós estamos falando do último governo dele, foi em 1990 a 94, ainda não tinha atingido o grau de mercantilismo que nós estamos assistindo hoje, seja no governo federal, seja nos governos... Você acredita que ainda existia um romantismo na política? Não, hoje não acredito mais. Na época? Na época ainda havia uma dose de romantismo bastante grande e os interesses dos políticos também eram muito pequenos. Era mais de ocupação de espaços nos escalões mais inferiores do governo. Hoje a política é quase um negócio, né? A maioria das pessoas hoje vai à política para fazer um negócio. Investe-se um tanto para se eleger e espera-se um retorno. Brant, me permite uma informação aqui. Eu tive a oportunidade de viajar com ele dezenas de vezes e eu acho que ele encarnou, nessa minha experiência de acompanhar esse cenário político mineiro,
ele encarnou a genealogia, a árvore genealógica da política familiar, da política mineira como ninguém. Ele andava por cima de helicóptero, falava, aqui nesse pequeno município existem duas famílias. Uma está com a gente, outra não está. Se nós descermos aqui, nós vamos comprar outra briga, ou então vamos descer e vamos tomar café na casa de fulano e na mãe de Beltrano, porque os dois nós vamos levantar voo aqui, os dois estarão dos nossos lados. Ele conhecia com perfeição o mapa político de todos os municípios de Minas que eu nunca ouvi, nunca tive a oportunidade de conhecer um político com essa transparência. Hoje não existe mais. Hoje o político fica só atrás da câmera da televisão. Isso. A relação que ele tem com o eleitorado é quase virtual. Ele só chega à cidade para comemorar um evento, uma coisa muito rápida, mas ele não tem nenhum contato humano com aquela comunidade. Olha, se o Brant, que teve 5 mandatos de deputado federal, foi ministro, foi secretário, está falando que está um balcão de negócio a política, o negócio está feio, viu? Sendo na política, volta daqui a pouco. Segue Cena Política debatendo sobre o livro Hélio Garcia em poucas palavras, sobre o último cacique da política mineira. Nestor, você foi o organizador desse livro, convidou naturalmente vários jornalistas e outras pessoas. Como nasceu essa ideia? Seria uma homenagem, eu queria que você falasse sobre isso e contasse sobre o Hélio Garcia, histórias dele, histórias particulares, singulares e plurais. Tá bom. A primeira coisa é que o livro nasceu de um almoço entre eu, Washington Mello e Vital. Então, o projeto é de nós três e eu fiquei encarregado, então, de organizar. E saí, então, a campo na busca dos autores que já fizeram textos a respeito da vida do Hélio e textos novos, como o texto do Roberto, que é um texto novo. Outros novos estão. Uma unanimidade. Todos quiseram participar e o Scartesini, Antônio Carlos Scartesini, disse que, para ele, desonra seria ficar de fora. Sim. Ele fazia questão de participar. Da mesma forma, Bandeira de Mello, Ângela Carrato... Bandeira de Mello escrevia os discursos do Hélio Garcia? Não. Era ele, ele que tinha o Bandeira, não era? Bandeirão. É o Bandeirão, né? Bandeirão, o Zé Bandeirão. Geraldo Bandeira de Mello. Ah, sim. Que é um velho jornalista, foi meu companheiro de Diário de Minas. Mas o fato, então, é que surgiu essa ideia e queríamos fazer alguma coisa rápida, diferentemente do que está fazendo o nosso Márcio Fagundes. Márcio disse que vai fazer grande 180 entrevistas, né? 180 depois. Gente que testemunhou parte da história dele, da infância dele, da adolescência dele, da turma de direito, da geração dele, Rui e tal. Tem muita coisa para falar. Então é uma biografia, com realmente. Tempo, é uma biografia. Ninguém vai conseguir fazer um livro definitivo sobre o Hélio. Não sei se vocês estão de acordo com isso. Pelo Sempre alguém vai fazer mais um livro, porque ele é uma figura maravilhosa, tem muito a ser falado. Continuando, voltando, então, eu vou destacar para você uma das características do Dr. Hélio. Hélio Garcia, político, mas tinha uma forte inclinação para a administração. Um grande delegador. Porque hoje é muito fácil e muito comum você ver o administrador que não é político e está no poder. Ou então, ele é político, mas não é administrador. E o Dr. Hélio carregou consigo, ao longo da vida, uma característica muito peculiar de administrar bem e fazer bem a política. Mas olha aqui, isso aí existe até um senso comum que o Hélio Garcia era bom de política, depois eu queria ouvir vocês também. Mas para administrar ele delegava para o Evandro de Padre Abel. Isso está sendo injusto com o Hélio e com o Evandro. Ele deixava todo o secretário da Fazenda. É diferente disso. O varejão por Evandro de Padre Abel. Eu trabalhei com o Dr. Hélio como presidente da Prodenge. Se ele te delega, muitos até à época diziam que ele entregava. Não é assim. Ele sabia cobrar. Ele te dava autonomia e te dava liberdade, porque o Estado ele é complexo e gigantesco. Eu só vou te dar a frase do Roberto Brant. Hélio Garcia
sempre quis trabalhar com pessoas melhores que ele. Então ele procurava, na sociedade, independentemente de partidos políticos ou de suas cores partidárias, ele buscava os melhores profissionais para trabalhar com ele. Dos exemplos que eu posso dar, e o Roberto cita isso no texto dele, é que Hélio teve, entre os seus colaboradores, 7 foram ministros de Estado, sem que ele, Hélio, tivesse feito qualquer tipo de trabalho em favor disso. Tivesse feito qualquer interferência. Pelo contrário. Eu lembro, Eles começaram. Não, mas eles, sim, mas são pessoas que o Hélio descobriu. Começaram a fazer política com o Hélio. O Hélio não os recrutou já com homens consumadamente reconhecidos, não. Valfrido Marisguia, Paulo Paiva, Saraiva Felipe, eu fui ministro, o Zé Carlos Carvalho, Arlindo Porto. Antônio Agora, você vê os governos depois dele, nenhum deles deu nenhum ministro. O Hélio privilegiava a qualidade da gestão. Ele nunca negociou as posições fundamentais do Estado com o sistema político. Ele sempre articulou as maiorias de que ele necessitava na Assembleia Legislativa, mas nunca cedeu o governo para a Assembleia Legislativa. O governo era ele. Essa coisa do Hélio era política e alguém administrava por ele, é que as pessoas olham para o falso governo e não para o governo verdadeiro. O governo verdadeiro não é aquele que fica fazendo ato de remoção de professora, nem de guarda de polícia. O governador nem de mudar o mata-burro, não, né? Não, o governador é aquele que muda, que procura transformar um pouco a vida do Estado. Os estados não podem muito, mas dentro do pouco que podem, as decisões estratégicas. Eu nunca vi um comandante com tanta percepção do seu papel. Olha que interessante, Barroso. Tem muitos governantes que pensam estratégica. que estão governando e não estão governando. Eles estão fazendo aqueles rituais, aquelas cerimônias do poder, que não dão em nada, absolutamente nada. Quando a pessoa vai embora, não fica nada, fica apenas as fotografias. Ele tinha percepção acima do ritualístico. Assim. Exatamente. Aliás, ele detestava o ritualismo. Ele detestava a inauguração, por exemplo, que é a coisa que o político mais vai atrás. Eu me lembro perfeitamente bem, a duplicação do Fernão Dias é obra do Hélio Garcia. Depois, se você quiser, eu conto em poucas palavras. Mas quando da inauguração, ele já não era governador. O presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Ele escolheu um ponto da estrada ao lado da fazenda do Hélio. Não, em Santo Antônio do Amparo. Exatamente para o Hélio ir. O Hélio prometeu ir. E na hora do palanque o Hélio não foi. Quer dizer, o Hélio não foi lá para receber as homenagens do presidente da República, de todo mundo. Ele não fazia a menor questão de alguém atribuir a ele paternidade. Ele queria que a estrada estivesse lá e os carros andassem para lá e para cá. E que ligassem Minas a São Paulo. E essa obra é obra dele. Por quê? É uma estrada federal. O governo federal era adversário dele, era o presidente Fernando Collor. O governo federal não tinha dinheiro para fazer e o governo do estado não podia, porque a rodovia era federal. Nós inventamos um financiamento lá no BID, eu e o Paulo Paiva, fomos lá com uma semana de governo. Chegando aqui, fomos ao Collor, o Hélio, eu e o Paulo Paiva, pedimos ao Collor que delegasse a Minas todas as tarefas. Fazer o projeto, fazer a concorrência e fazer o financiamento no BID. Depois o governo federal pagaria o financiamento do BID, Minas pagaria metade e São Paulo pagaria metade. Combinamos com o Fleury, que era o governador. E assim foi feito. E foi isso que deu início e deu origem à duplicação do Fernão Dias, que o Hélio achava que era obra estratégica. Porque onde está a economia do Brasil? Onde está o dinamismo da economia brasileira? É São Paulo. Nós tínhamos de diminuir a distância entre Minas e São Paulo para fundir esses espaços econômicos. E foi isso que ele fez. Não quis ir na inauguração. E quando nós assinamos o contrato de financiamento, o presidente Collor já tinha sido impedido de governar, tinha saído. O presidente era o Itamar Franco, de quem o Hélio gostava. Mas na assinatura do contrato em Washington, presente lá o ministro dos Transportes do governo Itamar, que é o Goldman, né? O Hélio fez questão de agradecer ao ex-presidente Collor. Tá certo. Ô Márcio, você conheceu o Hélio Garcia sob vários ângulos, o do repórter, o do assessor, né? Eu tenho algumas facetas dele que eu me lembro, por exemplo, ele tinha ojeriza pela burocracia de Estado. Papel, você chegava com algum papel para o Hélio Garcia assinar, não é só
do secretariado, os deputados, que amigos dele Uma e tal, nota falavam, de imprensa, qualquer ele coisa. tinha pavor, ele falava, deixa esse papel lá fora. Não, papel não entra aqui não. Você quer conversar, quer tomar um uísque, isso aqui nós temos grandes ideias para tratar e tal, mas papel não. E às vezes, pela obrigatoriedade do cargo, ele tinha que assinar alguma coisa, ele chamava o secretário, pegava o Roberto e falava assim, você já assinou? Aí o Roberto falava, já. Então eu vou assinar também, porque se acontecer alguma coisa, nós dois vamos pagar por isso. Você lembra disso, Roberto? Lembro, Quantas vezes eu vi ele pegar dupla assinatura, você está me trazendo para assinar, assinou? Então assina, porque eu vou dar minha assinatura. Se acontecer algo, eu e você somos responsáveis. Ele tinha uma ojeriza para o papel. Ele pegava o Laviola, por exemplo, o Laviola, que rei dos mandatos, né, deputado estadual. O Laviola chegava com 15 processos debaixo do braço, governador e tal. Aí ele falava, só o último. Ele olhava de longe e falava, só o último papel. Aí o Laviola já sabia disso, já punha aquele que era transferência de delegado, ou de professora e tal, punha para ele assinar. E ele tinha pavor de papel, né? Que é diferente, absolutamente. Essa característica não quer dizer que o Hélio não soubesse, ao contrário, sabia de tudo. Tinha Sabia do que era informação de importante. tudo. Ele não ia saber de transferência de delegado, de Mutum para Pocrane. Isso não é governar. Sim, isso é quem não sabe governar, fica fazendo isso para fingir que está trabalhando. 80% às vezes das burocracias, não apenas no Estado, mas nas grandes empresas também, é aquela mímica do trabalho que, na verdade, não transforma nada, não produz nada, não tem conclusão. Isso que eu falei quando você está falando, né? Consertar o mata-burro, né? Isso, É aquela Não a faz picuinha sentido. da administração. Ele tinha Varejo, ele tinha varejão, pavor né? desse Ele varejo. tinha exata noção daquela coisa que precisava. E outra coisa que ele tinha noção dos interesses que se ocultam e que se apropriam do Estado. Tem um episódio, que é uma anedota, que não está nem no livro, porque ela é muito interessante. Uma vez o secretário da Casa Civil levou para ele uma pilha de uns 100 processos. Assim. Ele assinou uns 2 ou 3, depois aquele deu uma irritação. Ele falou assim, mas eu estou perdendo tempo com isso, me dá esse papel. Ele entregou para ele, foi me rasgando processo por processo. Era um processo pessoal, etc. E o secretário levantou, meu Deus, tem processo aqui que tem 1 ano. Eu falei assim, não tem importância. Atrás de cada processo desse tem um interesse individual e 3 pessoas acobertando esse interesse. Daqui a 1 mês, esses processos estarão totalmente refeitos. Porque o que é interesse público desaparece, mas o interesse particular prevalece, predomina e não desaparece. O interesse público vai para o lixo, Se né? fosse uma coisa de interesse público, eu ia rasgar e nunca mais ia aparecer. Mas como é interesse de uma pessoa, e atrás dessa pessoa tem muitas outras pessoas protegendo, empurrando, isso aqui vai ser reconstituído e trazido para mim de volta, e eu vou acabar assinando até sem ver. Isso mostra, Isso então, é quem que é o Hélio Garcia. Isso aí acho que define uma pessoa, define um governo, define um governante. A maior obra de Belo Horizonte, depois das obras de JK, é do Hélio Garcia. Não, todas. É do Hélio Garcia. O túnel da Lagoinha o marcante. Complexo da Lagoinha, Cristiano Machado, a recapeamento do minério, a Vilarinho. Então, o recapeamento do Arrudas é muito importante, né? Recapeamento, recapeamento não, mas a canalização da Arruda, sim. Porque o maior desastre provocado pela Arruda, o maior foi em fevereiro de 83, na véspera da posse, que era em março, as obras do Arruda estavam meio caminho, muitas mortes, e havia uns estreitamentos, então aquilo virou um canhão hidráulico, houve uma chuva sem precedentes. Matou dezenas de pessoas. Morreram dezenas de pessoas. Então o governo se instalou com o sinal de uma tragédia. E o Hélio escolhido por Tancredo exatamente para ser o prefeito de Belo Horizonte. O que o Hélio fez? Em vez de querer ser dono do Arruda, pegou tudo que já existia, que estava sendo feito e tocou para frente. Tá. O Hélio sempre foi de tocar para frente. Ele sabia que não se começa nada de novo. Quando eu vejo um governo querendo começar a história de novo, eu começo a chorar. Porque nada começa de novo. Chora de tristeza, né? De tristeza, porque nada começa de novo. Tudo é sempre continuação. E quem não sabe disso, não sabe nada. Muito bem. Cena Política faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Cena Política debatendo a trajetória do ex-governador Hélio Garcia. Foi lançado agora recentemente o livro
Hélio Garcia em poucas palavras, com presença do ex-deputado Roberto Brant e dos jornalistas Nestor de Oliveira e Márcio Fagundes. Brant, você é o político e essa pergunta é política, eu vou começar por você, mas pedindo a participação dos dois jornalistas. Hélio Garcia foi uma figura que muitas pessoas gostaram, muitas pessoas tinham e têm admiração por ele, mas ele também teve muitas críticas enquanto político e tudo mais. Um dos críticos mais ferrenhos dele era o historiador, que era o mais conhecido da época de Minas, Francisco Iglesias. Como é que ele reagia, como é que vocês olhavam, analisavam essas críticas do historiador e de alguns outros políticos e também analistas ao governo dele? Com benevolência. O Hélio tinha um espírito democrático muito grande, ele tinha muita convicção do que estava fazendo, entendeu? E sabia dos interesses que estavam em jogo naquelas coisas. Não é o caso do professor Francisco Iglesias. Aí era uma antipatia natural de um intelectual sem muita participação na vida pública. Ele não gostava do Hélio porque o Hélio era o contrário do que ele imaginava que devia ser um governante. O governante devia ser um acadêmico, um sujeito que passava 2/3 do seu tempo enfurnado numa biblioteca lendo livros e citando autores estrangeiros. O Hélio não, é um homem muito próximo da terra, das pessoas, um homem prático. São esses homens que mudam o mundo. Os intelectuais raramente mudam o mundo, só vez ou outra aparece um grande líder no campo das ideias. Mas, de um modo geral, os intelectuais vivem repetindo uns aos outros. O Hélio era um homem de fazer as coisas. Então ele tinha, mas ele tinha também adversários, não só nesse campo. O professor Iglesias nunca o aborreceu, porque o professor Iglesias não tinha, era um homem de muitas qualidades. Mas eu me lembro que publicava artigos assim. Sim, mas nunca o incomodou em nada. Ele tinha adversário na área política. Dizia que o Hélio Garcia defendia interesses. Mas nunca. Eu até, em memória em honra à memória do professor Iglesias, de quem até fui amigo, ele nunca conseguiu identificar qual o interesse. Tá certo. O problema é esse. Eu te asseguro que ele nunca defendeu o interesse. Eu fui secretário da Fazenda há 4 anos, ele nunca me pediu para pagar uma fatura. Ele nunca perguntou quem eu pagava ou deixava de pagar, porque isso tinha uma sequência automática. Então, o Hélio estava muito acima dessa. Isso aí são críticas vindas mais do ódio. Agora, ele tinha também adversários políticos, claro. Tinha o PT, que dava muito trabalho na época, que naquela época não é o PT de hoje. Não, mas, no entanto, participou do governo dele. O PT, e chegou a falar. Exatamente. Então, o Hélio, ele era plural, sim, e na forma dele enxergar as coisas, ele tinha essa grandeza de não carregar dentro dele qualquer tipo de ranço, ódio, ou de essas pequenas observações que, às vezes, levam o político a estabelecer animosidade desnecessária. O Hélio tinha, então, essa grandeza. E tem um artigo muito interessante no livro, em que um jornalista, parece-me que o Carmo Chagas, diz assim, que outro governador teria feito isso? É um caso que é contado no livro da grandeza de espírito e de coração do Hélio. Sabendo de uma pessoa necessitada, não era seu correligionário e ele cumpre os seus deveres de governador para com aquela pessoa. Então, essa grandeza de Hélio Garcia é que o diferencia muito dos demais. Bom, basta dizer, e vamos voltar lá no início, o Hélio sai da UDN, atravessa o campo da ideologia, faz uma ponte com o MDB e com o PMDB para retomar o caminho da democracia no Brasil. Ele é realmente um grande arquiteto. Uma passagem que está na história que o grande filme, não é, Roberto? Nunca é feito pelo seu único grande ator. Ele precisa dos coadjuvantes. Eu estou dentro do raciocínio do Roberto. Sim. Então o Hélio precisava, na vida pública, e assim foi feito, essa interação com... Nestor, a despeito das divergências no campo político com outras legendas, no caso o PT, mas o Hélio Garcia sabia que um bom copo unia o PT com ele, inclusive no Palácio das Mangabeiras. Vou citar gente que não esconde isso. Agostinho Valente, que era petista, gostava de beber com Hélio Garcia. Roberto Carvalho gostava de beber com Hélio Garcia. Fernando Cabral, que ainda está aí, que era petista também. Ele tinha um grupo de pessoas, de lideranças dentro do PT, que gostavam de conversar com ele. Ele sabia que o bom copo unia cada campo. Os bons petistas tinham esse diálogo. Sob crítica,
Eu tenho uma passagem com ele maravilhosa, né? Como ele extrapolava, né, essa dimensão da linear da vida da gente, da existência. Certa feita eu cheguei por causa do carro, falei, ô governador, tem uma rádio aí que está batendo muito na gente e tal, o senhor quer que tome alguma medida e tal? Olha o que o Hélio Garcia disse para mim, virou para mim e falou, menino, não preocupa com isso não, alguém tem que falar mal da gente, caso contrário eles vão achar que nós compramos todo mundo. Isso vale, mas vale, eu nunca vi tão atual uma fala dessa. Isso já aconteceu em Minas. Deixa alguém isso falar. Já aconteceu em já Minas. aconteceu, né, Marroso? Pois é. Olha, deixa alguém falar, caso contrário, eles vão falar que nós compramos todo mundo. Eu queria aproveitar para falar de duas experiências do Hélio Garcia, tocando em 2 pontos que foram tocados aqui. Primeiro, eu era repórter do jornal Estado de Minas e fazia cobertura lá do Palácio da Liberdade e sabia que o Hélio Garcia entrava para um cantinho lá para as solenidades. Eu, muitas vezes, espertamente, não ia pegar entrevista depois, que não saía nada. Pegava a entrevista antes de entrar. Aí estava formando o governo. Aí, voltando àquilo que você falou, assim, eu peguei, ô governador, como é que vai ser seu governo? Aquela coisa rápida, né? Repórter. Menino, como que ele fala, pode colocar aí que meu governo vai ser da UDR ao PT. Do PT ao UDR. Sim. Do PT ao UDR. Ele levou gente da UDR, O que Zé essa entidade... Que foi um grande secretário de segurança. E levou do PT, ele fez um arco, né? Quis dizer isso. E outra coisa que você falou de beber, estava lá no jornal Hoje em Dia, eu falei do Estado de Minas, agora eu vou falar do Hoje em Dia. E estávamos lá na redação, sem saber que partido que o Hélio Garcia, para que partido que ele iria. Ele estava saindo do PMDB, depois a gente viu lá que estava sendo formado o PRS, pelo Evandro de Pádua Abreu. Tinha uns nomes lá, a gente não sabia que partido era aquele. Davi Abelha, Lucas Monteiro de Castro, que depois veio a ser meu amigo, o falecido médico, Antônio Carlos Flores Carone, estava também nesse projeto. Formaram o PRS. Aí, depois... Roberto Brant, Sim. Nestor de Oliveira. Depois, quando surgiu que o PRS era o partido do Hélio Garcia, um jornalista que era um jornalista novo, hoje não é mais novo, lá do Hoje em Dia, Lúcio Pérez, falou, PRS? É partido regado a Scott, que era do Hélio Garcia. Você falou de bebê. E isso que você falava, que ele gostava e gosta, não sei se gosta ainda, né? Não sei, está doente, mas sempre gostou de uísque. Ele nunca escondeu isso, ele marcou, não? Por várias entrevistas. Mas ele não bebia escondido. Ele gostava de tomar uísque, ele gostava de conviver, e gostava de comer, gostava de beber, mas uma pessoa que convivia muito bem com esse gosto. A crítica é isso mesmo. A crítica está aí para criticar. Sim. Então, a visão do crítico, ele sempre vai encontrar defeito no seu opositor. O Hélio é um belo exemplo, permanente exemplo de todos aqueles que quiseram destratá-lo e o destrataram. Mas ele teve sempre a grandeza de ser superior a isso. O que fica para nós é exatamente isso. E essa questão de beber ou não nunca atrapalhou o governo e até os adversários, como o Márcio falou, bebiam com ele. Eu lembro do Virgílio Guimarães, que disputou o governo com ele, me contou a história, que ele foi no interior falar que a Garcia bebia. Um moço lá num comício falou, se você quiser meter o pau no homem, mete. Pode até criticá-lo, mas falar que ele bebe, não, porque nós aqui todo mundo bebemos, né? É uma verdade, né? Não seja por isso. Não seja por isso, todo mundo bebe, né? Posso contar um fato? Uma história que me marcou, que resume belíssimamente, né, esplendidamente quem era o Hélio Garcia, como ele não tinha menor sedução pelos holofotes, né, pelos microfones. Isso nunca seduziu o Hélio Garcia. Certa feita, logo que ele assumiu o governo, né, em 91, eu recebi um telefonema de uma produtora do Jô Soares, a Dileia Frates, que trabalhou com esse Jô durante anos. E ela pediu para levar o governador de Minas, eu falei com ele, ele falou, Márcio, vai empurrando isso aí, nós pegamos, tem greve, tem isso, nós estamos tomando pé do governo, não mexe com isso agora não, vai empurrando então. Aí eu fui empurrando, deu 1 ano de empurramento de barriga no programa do Jô Soares. De vez em quando eu falava, eles continuam insistindo. Aí o Hélio Garcia, vai empurrando. Bom, chegou uma hora que essa moça me liga um dia, Roberto, fala comigo, eu estou ligando para dizer para você que a partir de agora o governador de Minas é persona não grata no programa do Jô Soares.
Eu falei, não é possível isso e tal, você tem que conhecer a realidade de Minas. Aí eu brinquei com ela, falei assim, vamos me inverter a coisa? O governador de Minas está convidando o Jô Soares para vir passar um final de semana e vir conversar com ele. Eu falei, olha, ele não tem a menor atração, ele fala que vai, mas ele vai chegar a hora de empurrar, eu estou aqui fazendo esse papel e tal. Ela falou, então você fala com ele que tem gente no Brasil, nunca vou esquecer isso, que mete a mão no bolso e paga o Jô o quanto quiser para sentar naquele sofá do lado. E o Hélio Garcia não foi, o ACM já foi, o Fleury já teve com o Jô. Os personagens da época todos. Em Minas, nada. O governador Hélio Garcia não vai. Eu fui nele e falei, governador, hoje o negócio engrossou. Tem um ano que eu estou falando com o senhor e tal, o senhor está pedindo para empurrar com a barriga. Nós agora somos persona não grata no programa do Jô. Eu não vou esquecer nunca, ele estava de terno e gravata assim, ele pôs a mão assim, como se fosse orar. Olhou para cima, levantou a mão e falou assim, graças a Deus, desse nós estamos livres. Esse era o Hélio Garcia, entendeu? Enquanto os holofotes atraíam o Brasil inteiro, ele era anti-celebridade. Estamos livres. Ele era anti-celebridade. Ele era anti-celebridade. Muito bom. Tem casos maravilhosos com ele. Nós vamos continuar esses casos, só vamos dar um breve intervalo e Cena Política volta daqui a pouco. Segue Cena Política debatendo sobre o último cacique da política mineira, Hélio Garcia. Olha, Hélio Garcia foi prefeito de Belo Horizonte ao mesmo tempo que ocupava a vice-governância. Até brincava, chamava ele de Dojão, né? Tinha aquela piada. Depois ele teve 2 governos em Minas. Um substituindo Tancredo, que foi um governo de substituição, e depois o governo eleito, né? Mais 4 anos. Elegeu o sucessor, Eduardo Azeredo. Hoje, Hélio Garcia estaria em qual papel na política se ele estivesse vivo? Estou aqui pegando essa dica que o Nestor falou sobre isso, Nestor. E eu vou resumir para você de uma forma muito lógica da vida do Hélio. Primeiro que ele faz muita falta. E por que ele faz falta? Porque o Hélio era um construtor de pontes. Ele era um homem de diálogo, mas diálogo real, não o pregado e não feito. O diálogo do Hélio, ele existia realmente. Então eu imagino, primeiro, que se ele estivesse na política, ele estaria atuando. Ele nunca foi de se omitir em participar da política. Sim. Ativamente ele participaria. Então, a minha consideração é que ele, fazendo as análises dele, ele pensaria primeiro, está faltando juízo na política brasileira, o que está trazendo muito prejuízo para a nação brasileira. Como construtor de pontes, ele ia, na sua lógica e no seu trabalho, tentar construir e sanar essa separação do Brasil de nós e eles. O Brasil é único. Então, a hora nossa é de união e de crescimento para o país. E acabando com essa história de separar o país em castas ou redescobrir o Brasil, como muito bem disse o Roberto. Aquele político ou aquele tipo de partido que chega e quer reescrever a história do Brasil. A história já existe e é com esse povo que nós temos que viver. Esses impasses aí teriam ele como um fiador para a solução. Eu quero dar exemplos concretos, porque senão fica só na nossa palavra. Ele era adversário do presidente Fernando Collor, porque o presidente Fernando Collor jogou todas as fichas para eleger o Hélio Costa, governador de Minas. E foi uma coisa pesada. No tempo em que não tinha controle de gasto de campanha, houve muito recurso de grandes empresas a pedido do presidente da República. E o Hélio não guardou mágoa nenhuma disso, pelo contrário. O principal bandeira do governo Collor era a privatização. Pois bem, a primeira privatização simbólica foi da Uzi Minas, que era uma indústria daqui de Minas. Aqui de Minas. O Hélio Garcia, a pedido do presidente, e porque ele acreditava nisso, ele apoiou desde o primeiro momento a privatização da Uzi Minas. E para ele, em Minas, foi difícil, porque os 2 outros políticos mais importantes de Minas, o Aureliano Chaves, que tinha sido vice-presidente da República, governador, e o vice-presidente da República, Itamar Franco, eram contra. O arcebispo de Mariana era contra. Então, ele apoiou, não apenas com palavras, ele fez uma nota em toda a imprensa brasileira,
no dia do leilão e apoiou com todas as forças. No final do governo Collor, quando a economia estava com grande instabilidade financeira, que ele foi chamado o professor Marcílio Marques Moreira para ser o ministro da Fazenda, para ver se salvava o país, ou ele achou que o país era maior do que o presidente e se colocou do lado do ajuste fiscal terrível que estava sendo feito naquele momento. Inclusive, na época mais difícil, ele recebeu em Minas, com todas as honras, o ministro Marcílio, e fez um discurso importante, dizendo que o Brasil estava acima de todas as diferenças. E hoje o Brasil está vivendo uma situação miserável. Culpa de uns, culpa de outros, mas quando a coisa chega no aperto, não tem de perguntar se a culpa é do médico, nós temos de salvar o paciente. Então, essa coisa de colocar-se acima dos interesses de curto prazo, dos interesses puramente táticos e conseguir enxergar um pouco além do semestre ou do ano. Ele ia construir o diálogo, não sei entender. Ia tentar, pelo menos. E hoje o Brasil não tem mais essas pessoas. Não tem Ulisses, não tem Tancredo, não tem o Hélio. Por isso é que nós estamos nós estamos num mar aberto, no meio de grandes tempestades, e não tem nenhum timoneiro, não tem ninguém para reunir os barcos, para pelo menos alguém que mostre, se proteger contra os ventos. Ilumine um caminho. Ô Barroso, na biografia do Dr. Hélio Garcia, tem um feito que talvez seja o único político do Brasil que elegeu 4 governadores. Ele elegeu o doutor Tancredo, elegeu a si próprio, ele elegeu o Nilton Cardoso, ele elegeu o Eduardo Azeredo e talvez, dizem isso eu não vou contar no meu livro, no futuro, ele voltaria a 5ª vez caso Eduardo Azeredo tivesse entendido o momento. Isso eu vou contar para frente essa história. Talvez ele tivesse sido 5 vezes governador de Minas, se não fosse esse senão o último que ele elegeu Eduardo, e o Eduardo resolveu ir para a reeleição, e muitos consideram até um peso de ingratidão, carregou aí e tal, mas essa é uma história que eu vou contar para frente, que ele poderia ter voltado pela 5ª vez. Ele elegeu 4 governadores em Minas, e isso é um feito inigualável, eu acredito, no cenário brasileiro. E sempre daquele jeito dele, né? Eu presenciei isso também, sempre eu estou me citando, mas eu tenho 35 anos que eu estou fazendo jornalismo, eu tive também muitas histórias, né? Álvaro Antônio, então secretário de obras, uma obra que estava sendo inaugurada ali na região ali da Lagoinha. A hora que o Álvaro Antônio chegou lá para inaugurar a obra, os repórteres correram atrás dele. Ô, secretário, o senhor sabe que o senhor foi demitido? O Álvaro Antônio inaugurando a obra. Não, estou sabendo, não fui demitido. Ele demitia sem avisar, entende? Mas depois recolocava, né? Era assim, Vocês sabem dessa história? Não, acho que foi férias, né? Foi demissão. Foi por algum motivo político, mas ele adorava o Álvaro Antônio. Sim, mas depois foi voltou o candidato dele a prefeito de Belo Depois Horizonte. voltou com o Álvaro Antônio. Agora é isso, ele deu férias a todo o secretariado e depois só colocou o Evandro de Pádua Abreu para responder por todas isso foi as férias. pastas, né? Ele não demitiu, ele deu férias coletivas ao secretariado. Férias coletivas. Não, mas no caso do Álvaro foi demissão. Sim, mas então foi por algum motivo de... Barroso, outra história, né? A gente vai lembrando das histórias, né? Que foram com momentos muito felizes de convivência e tal. Quando ele nomeou o secretariado dele no 2º governo, antigamente o governador tomava posse no dia 15 de março, né, Brant? Tomava 15, ele tomou posse sozinho, ninguém sabia o que ia ser o secretariado do Hélio Garcia. Exatamente. Aí um dia eu estava em Betim, eu recebi um telefonema dele. Na verdade, foi do Palácio de Mangabeira, algum coronel ligou do governador, o governador está pedindo para você vir para o palácio aqui conversar e tal. Falei, mas são 10h30 da noite, eu estou de bermuda, tênis, igual e tal. Não, mas está pedindo para ir. Aí eu saí de Betim, passei em casa, pus uma calça jeans, um casaco. Chego lá no Mangabeira, estava todo mundo que tinha ligação com o Hélio. Estava lá tomando seu uísque, conversando, era uma alegria geral. Eu olhei e falei, está acontecendo alguma coisa, o que é, né? Aí falaram comigo, você é o último, sobe lá em cima, que ele está na parte de cima, nos aposentos lá do palácio e quer falar com você. Aí ele falou assim, você está vendo esse povo, hein, menino? Eu falei, todo mundo trabalhou com o senhor em campanha, o Roberto, Valfrido, o Paulo, tinha a Anastasia, tinha muita gente, estava todo mundo ali, tinha umas 30, 40 pessoas ali. Ele falou, pois esse pessoal vai ser tudo secretariado meu e tal, e eu vou nomeá-los e tal. Eu falei, o senhor faz muito bem e tal. Aí ele falou comigo assim, mas eu preciso que você também faça parte disso. Eu falei, doutor, deixa eu falar uma coisa com o senhor. Eu não tenho experiência
na área administrativa. Já acompanhei o senhor na campanha. Vamos continuar amigo? Eu não tenho o menor interesse em mexer com isso. Aí ele virou para mim e falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou te fazendo uma consulta se você vai fazer parte do governo, não. Estou te falando que eu já mandei rodar o Minas Gerais em edição extraordinária e seu nome está lá, você vai ser o secretário de comunicação. Eu falei, mas como é que o senhor faz isso? Eu quero continuar seu amigo. Ele falou, não, você está dentro desse time aí também, pode descer e tomar seu uísque lá. São passagens do Hélio Garcia maravilhosas. Muito interessante. É um jeito de ser, né? São características únicas, né? Eu não conheço. Você conhece algum outro que tivesse características? Não, esses rituais, essas cerimônias vazias do poder, ele nunca apreciou. Ele sempre teve um estilo totalmente pessoal. Agora, ele se dava isso de corpo e alma. O Hélio só teve vida pública, ele não teve vida privada. Ele dedicava a vida privada uma janela muito pequena do seu tempo. Ele, à noite, ele estava sempre só pensando em governo, pensando em política, mas sempre nessa coisa grande. Isso aí, desmistificar isso, aquele negócio dele ficar lá no Palácio das Mangabeiras. Ele não está governando. Ele só estava pensando nas coisas grandes. Um governador que fica o dia inteiro recebendo gente, pedindo um emprego ou pedindo para não pagar imposto, não tem tempo de pensar em nada de grande, de transformador. E isso exatamente. Os grandes CEOs, os grandes presidentes das grandes empresas, eles recebem 2, 3 pessoas por dia no máximo. São pessoas que têm de pensar. Um presidente da República que passa o dia inteiro recebendo deputado e público em audiência, ele devia ser preso. Porque ele não está pensando em nada. E como disse o Márcio, esse varejão ainda dá prejuízo, né? Barroso, não leva a lugar nenhum. Dizem que o doutor Júlio, pai dele, quando em 1960... Coronel Júlio, né? Chegado, já era com aquele escopo da UDN, chegou em Magalhães e falou assim, Magalhães, eu preciso que você me ajude a eleger o meu menino e tal, alguma coisa, vamos pôr ele na política e tal. E que Magalhães virou para ele e falou assim, é aquele que usa terno diferente da calça? Ele gostava muito de usar estilo Nestor, um paletó de uma cor e a calça de outra. E que Magalhães localizou, falou, seu menino é aquele que usa terno diferente, né? O blazer diferente da calça e tal, porque ele gostava de usar, assim como o Nestor está vestido. Tem a história do... ele falava comigo, brincava comigo, falava, fica vindo muito no palácio, não, toda vez que você assina alguma coisa aqui, você dá prejuízo pro Estado, entendeu? Porque você libera verba para rádio, jornal, para propaganda, para as agências, então não fica vindo, não, some. Ele tinha uma dimensão, assim, de responsabilidade das coisas muito interessante. Muito bom, então, a gente desmistificar essas histórias que contam achando que ele não governava. Eu agradeço a Roberto Brant, Nestor de Oliveira e Márcio Fagundes. E Cena Política volta na próxima semana com um novo debate. Até lá!